Pertencemos à Comissão de Vidros da ABCERAM e nosso objetivo é de mostrar o vidro de uma maneira didática e de fácil compreensão. Vamos iniciar respondendo à questão: o que é o vidro? Basicamente, é um material composto, em sua maior parte, por areia, seguido de sódio, cálcio, magnésio, alumina e potássio. Possui diversos tipos de aplicações, como na construção civil, embalagens, utensílios domésticos, equipamentos eletrônicos, fibra de vidro, etc. Para entendermos a natureza do vidro, vamos recordar, através da água, os 3 estados da matéria: líquido, sólido e gasoso. Vejam que temos 2 temperaturas bem definidas, seu ponto de fusão e de evaporação. Abaixo da temperatura de fusão, ela é sólida, nesse caso é o gelo. Entre temperatura de fusão e de evaporação, ela é líquida, e acima desta, gasosa, que é conhecida como vapor de água. Vamos focar nos estados líquido e sólido. Quando uma substância está líquida, a força que une suas moléculas é fraca. Então, elas ficam livres e podem rolar umas sobre as outras e o material consegue fluir, tomando a forma do recipiente que o contém. Quando a temperatura cai abaixo do ponto de fusão, as moléculas se ligam umas às outras, formando um arranjo cristalino, ou seja, elas se organizam de forma ordenada, como soldados numa parada, mantendo sua forma. O material que irá originar um vidro, acima de seu ponto de fusão, está líquido como qualquer outro. Porém, ele possui uma característica: apresenta alta viscosidade, ou seja, apresenta uma dificuldade de as moléculas rolarem umas sobre as outras, tornando mais difícil seu fluxo. Vejam o exemplo do mel, que é muito mais viscoso do que a água e que tem mais dificuldade de fluir. Quando esses materiais atingem a temperatura de fusão, estão tão viscosos que as moléculas têm dificuldade de se movimentar entre si para formar um cristal. E quanto mais se esfria, maior fica a viscosidade. Finalmente, se atinge uma temperatura em que a viscosidade está tão alta que as moléculas ficam congeladas, sem organização, e o material se comporta como qualquer outro sólido. Esta temperatura é chamada de transição vítrea e é uma característica específica dos vidros. Acima dela, o vidro se comporta como um líquido viscoso e abaixo dela como um sólido. O vidro é, portanto, um material que não apresenta organização de suas moléculas e por isso é chamado de amorfo. Todas as suas características e propriedades vêm desta importante característica. A transição vítrea, diferentemente da temperatura de fusão, não é fixa para uma determinada substância. Ela varia com a velocidade de resfriamento. O que acontece é parecido com uma mala de viagem. Antes da partida, fazemos a mala com as roupas que estão no armário, bem dobradas e passadas, ou seja, bem organizadas. No fim da viagem, já usamos todas as roupas e elas estão jogadas sem organização. Ao fazermos a mala para o retorno, se colocarmos tudo dessa maneira, pode acontecer dela nem fechar, pois a roupa bagunçada ocupa mais espaço do que organizada. Se gastarmos um pouco de tempo e dermos uma pequena ajeitada na roupa, a mala acaba fechando ainda que apertada. E se gastarmos bastante tempo dobrando com carinho cada peça, a mala vai fechar com folga, como na ida. Os metais que apresentam estrutura cristalina são diferentes do vidro, e quando os forçamos muito, eles se esticam e só quebram se continuarmos a forçá-los. Isso acontece pois planos cristalinos
podem se escorregar uns sobre os outros, gerando a deformação plástica. Com os vidros que não possuem estrutura cristalina, isto não ocorre. E quando eles são forçados acima de sua resistência, simplesmente quebram sem aviso. Também, durante o processo de conformação, o vidro sempre esfria de maneira diferente em diferentes partes da peça. Por exemplo, quando sopramos uma garrafa dentro de um molde metálico que vai lhe conferir a sua forma externa, a parte em contato com o metal do molde vai se esfriar muito mais rapidamente do que a parte interna que só tem contato com o ar. No final, a garrafa é uma peça única e partes do vidro que se esfriaram mais rápido estão mais bagunçadas e, portanto, querem ficar maiores que as partes que esfriaram mais lentamente, menos bagunçadas. Resultado, são muitas tensões que podem quebrar a peça espontaneamente. Para evitar a quebra, se faz então o recozimento, isto é, se aquece a peça toda até bem próximo à temperatura denominada de temperatura de transição vítrea, para que as tensões relaxem e em seguida se esfria a peça de uma maneira lenta. Esse comportamento da natureza do vidro permite também a têmpera, que aumenta muito a sua resistência mecânica. Mas isso será assunto para uma próxima aula.